Beleza, galera, tá gravando aí. Vamos ver se agora dá certo, né? Depois de várias tentativas de gravar o papo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o chat. Lembrando que, tipo, bateu a reunião, vai cair mesmo, te inicia outra e começa a gravar de novo. E aí a gente vai Beleza. ajeitando. Se der certo, a gente faz uma conta aí para poder gravar o papo integral. Deixa eu compartilhar a tela aqui do Miro. Vou silenciar aqui, vou fazer barulho. Beleza, beleza. Então, galera, na semana passada a gente estava falando da solução orientada a eventos, né? No geral, fica muito bonitinho o desenho e tal. Eu tava falando com o Yoshiro mais cedo aqui, falei assim, cara, beleza, o conceito é muito bacana. Desenhamos a camada de web separado, a parte que vai receber requisições de operações e notificações de um lado, tem um broker aqui para poder fazer essa integração com a camada de serviço para não ter acesso ao banco de dados de forma indesejada, né? Acesso que seja desnecessário. E aí a gente começou a desenhar essa situação aqui. Porém, começam a surgir as perguntas, né? Pô, e aí eu estava falando ontem, eu passei um artigo lá bem bacana, a menina escreveu, que ela começa a separar os conceitos e ela começa a modelar a arquitetura apresentando as opções. Não sei se vocês vão conseguir ver minha tela. É bem bacana isso aqui que ela escreveu, que ela fala justamente de arquitetura orientada a eventos. Quem não leu, o link está lá no grupo, tá? Ela mandou muito bem nesse artigo. E tá sendo bom porque tá pegando no que a gente está falando. Aí eu peguei, pô, legal, vamos pegar esse artigo de exemplo para falar do que ela está falando aqui, ó. Quando ela fala principalmente de topologia, a diferença entre mediador, broker e do que a gente está escolhendo. Na semana passada a gente estava falando de, pô, cara, vamos colocar uma fila ali, vamos, pô, o cara vai botar a notificação, vai ser um pub sub. Maneiro, beleza, funciona. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer, que aí é o que eu estou falando, na nossa arquitetura, orientada a eventos. O que é evento, né? Qualquer ação que vai fazer gerar mudança de estado, você vai gerar um evento. Como é que a gente salva esse cara aí? Como é que, tipo assim, beleza, gerei um evento. Ah, vou salvar aonde, como, de que forma é, aquela mudança. Entendeu? Tipo, vou atualizar o cadastro do usuário X. Aquilo é um evento. Quando o cara clicar no botão, vai gerar um evento. Pô, mas vai ter um update no banco. Salva. Mas não é isso que a gente estava falando, né? Não é isso. E sim falando de como esse evento vai ser armazenado, né? Tipo, o estado daquele objeto mudou. A gente tem que salvar aquela notificação. O maneiro desse artigo dela é que ela fala assim, uma coisa é você guardar o evento, quando aconteceu, o que aconteceu. Outra coisa é você guardar o estado daquele objeto naquele momento. Né? Que aí, quando a gente está falando, adiantando um pouco o negócio, né? Nem entrou em microserviço, quando a gente separa os conceitos e fala de microserviço, toda vez que eu tiver que consultar um estado, eu vou até onde o cara está. Toda vez que eu tiver que consultar uma notificação, eu vou para outro lugar. E não é isso. Não é exatamente isso. Vocês sacaram a ideia? Mais ou menos, eu estou meio perdido. Então, existe uma diferença muito grande e que a gente confunde, eu mesmo confundi muitas vezes, entre você salvar o acontecimento de um evento, né? Salvar a ação que modificou estado, uma informação, um evento da aplicação, e salvar o estado daquele objeto, né? o dado daquela aplicação. Né? Porque uma coisa é você salvar um evento que aconteceu. Por exemplo, vamos lá, exemplo prático. Ah, tá. O Alan tem um Coisa é você cadastro. logar o conteúdo. Uma coisa é logar o conteúdo do que aconteceu, outra coisa é você logar só o evento em si. Isso aí. Exatamente isso aí. Okay. Beleza? Sérgio Filhinho tá entrando aí. Deixa eu voltar lá para o Miro. Aqui, quando a gente está com o broker, e a gente simplesmente colocou um conceito bem genérico. Mas uma parada maneira é que, tipo, pô, cara, legal, tem um broker aí, tá, mas qual a gente aceita? Qual que pode se aplicar à nossa arquitetura? Por quê? Né?
E aí, beleza, vamos tacar uma fila ali, cara. Tá com o RabbitMQ ali, saca criando fila para tudo quanto é lado e quem tiver interessado fica consumindo aquela fila ali, o outro que tiver que publica naquela fila ali, tá tudo certo. Mas não é bem assim. Filhinho, tá ouvindo a gente aí, filhinho? Opa, tô sim. Fala aí, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia, cara. Mas não é bem assim. Aí, o que eu achava legal também da gente fazer, que até nem precisa ser hoje no caso, da gente começar a destrinchar as opções que a gente tem para poder pegar esse cara aqui. Lembrando que, por mais uma vez, pegando o artigo da menina de referência, excelente. Quem não leu, leia. Ele não é tão atual, mas ele fala muito bem dos conceitos, que é a diferença entre dessas topologias, quando você tem um mediador e tem um broker. A galera aí da SIGPA vai lembrar muito bem do Apache Camel, né? Que trabalhou com a gente lá. Quem não conhece o Apache Camel, framework lá, que a gente utilizou muito para poder fazer a integração, todo mundo vê no meu browser, né? Esse carinha aqui. Opa. Deixa eu diminuir. Vocês estão vendo esse quadrinho aqui na minha direita, né? Com as pessoas, certo? Ou só estão vendo o browser? Deixa eu diminuir, então, para vocês conseguirem ver o quadrinho. Pronto. Esse carinha aqui, tá? Carinha muito bom, por sinal. Gosto muito dele. Trabalhar com ele é bem tranquilo. E ele faz muita coisa. Quem deu uma lida rápida no livro Integration Design Partner vai ver que ele implementa muitos desses padrões. Quem não conhece o livro, esse cara aqui. É praticamente a Bíblia de integração de sistemas. Ele implementa muito desses padrões, ele facilita muito, ele flexibiliza muito, principalmente porque com integração com os frameworks, integrar ele com o Spring é muito fácil. Muito simples, torna o nosso trabalho muito fácil. Mas aí é o que eu estou falando, dentro do nosso modelo, a gente tem a diferença das topologias de um mediador, tá vendo? Quando tem uma necessidade de orquestração, né? Todo mundo é familiarizado com o termo de orquestração? Você precisa organizar os eventos no caso. E quando você não tem necessidade de orquestração, você usa um broker, que nada mais é do que um evento vai ser publicado é um conceito de pub sub que você não tem necessidade de orquestração. Quem tiver interessado naquela informação vai ser um consumidor daquela fila. Só que tem uma diferença. O ActiveMQ e o Apache Kafka, eles fazem a mesma coisa? Sim. Porém, eles são bem diferentes. O Kafka, ele trabalha com mensagem? Sim, trabalha com mensagem. Quer dizer, mas não com o conceito de mensageria que o ActiveMQ trabalha. Ele trabalha com o conceito de streams. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele faz muito mais do que um ActiveMQ fala. Ele é muito mais robusto. Ele trabalha com o conceito de log, né? Com o conceito de registrar dados. Ou seja, ele, de uma certa forma, ele também persiste. Não quer dizer que ele vai substituir meu banco de dados, tá? Bem longe disso. Mas quer dizer que ele trabalha com um conceito de armazenamento também. E ele trabalha com um conceito um pouco diferente de filas de PubSub, esse normal, que você vai criar uma filazinha lá. Ele trabalha com um conceito um pouco mais complexo, inclusive tem um carinho muito bom, que explica bem, que eu até passei por Pando uma vez, que ele trabalha com o conceito de tópicos, bem diferente, mas tem um vídeo que eu até vou botar lá no grupo. O cara fala muito bem do Kafka. Cara, Kafka é um cara, esse cara aqui. Ele explica muito bem o conceito, tá? Trabalhando com mensageria real-time com Kafka. Quem tiver um tempinho, o vídeo tem 1 hora. Não copiou. Para poder entender melhor como o Kafka funciona, tá? Vou botar lá para a gente ver. Mas por que eu estou puxando esse papo todo? Para a gente começar a ideia de começar a pensar em qual tecnologia a gente pode adotar no caso. Porque o conceito tá aqui, legal. Os próximos conceitos que a gente pode destrinchar aqui agora cara, beleza,
aonde que o padrão, como é que eu vou implementar o padrão de CQRS aqui? Como é que eu vou implementar o padrão de Event Source aqui? Eu não sei se todo mundo acompanhou o papo sobre os padrões que a gente teve de Event Source, de CQRS. Tem os slides que a gente tem, eu posso até depois colocar de novo para quem perdeu a thread lá do grupo. Mas a gente precisa começar a pensar que isso aqui está muito alto nível, tá? Está muito conceitual e começar a destrinchar. Por quê? Porque quando eu começar a destrinchar, a gente vai ver que quando vir para cá, ó, quando a gente começar a desenhar para aqui, essas opções, essas características vão ser importantes. Entendeu? Entendeu todo mundo até aí, beleza? Beleza. Alguma pergunta até aí? Por enquanto não, beleza, pode seguir. Beleza. Então, continuando no nosso exemplo aqui, vamos pegar a seguinte lógica. Só desculpa, Cristiano, depois tu Fala bota aí, o link fala do livro lá, no grupo também, por favor, quando puder. Do Integration? É. Design Pattern? Tá, bota sim. Valeu. Vamos pegar um caso de exemplo e aí a gente começa a pensar no pattern a ser implementado. Vamos pegar o primeiro item lá. A consulta de assentos disponíveis para o filme. Horário e sala selecionada para o cliente. O cara vai acessar aqui a camada web, vai fazer uma requisição de operação de consulta, tá? Disponível para o filme, horário. Vai passar pelo intermediador aqui no meio, no nosso caso a gente desenhou um broker, que não quer dizer que a gente não possa mudar, foi o entendimento que a gente teve da semana passada, e vai chamar o serviço. Esse cara precisa ir no banco de dados? Consulta de que seria? Ele vai consultar os assentos disponíveis para o filme, horários e salas selecionados para selecionar horário e sala. Se acessou lá o sistema, cara, quero consultar a cadeia disponível para ver o novo Vingadores para 4 horas da tarde. Tipo, ele vai... não só 4 horas da tarde, ele vai listar quais sessões tem naquele dia e quando você entrar na sessão, você vai ver quais assentos disponíveis tem. Eu acho que depende do broker, né? Você falou que no caso, por exemplo, do Kafka, o cara pode ter algum tipo de dados, né? De armazenamento de dados dentro dele. Se não tiver nenhum tipo de informação, vai ter que ir no banco, né? Pra mim tem que ir no banco também. Tem que ir no banco? Isso. Por que vocês acham que tem que ir no banco? Tem que buscar as informações, né? Foi o que o Alan falou. Só se o broker... Aí já está avançando o caso, na questão do broker, né? Se você vê que vai usar um broker que pode ter informações armazenadas, aí beleza. Aí não precisa. Mas vamos pensar de linha geral, é banco. Vai no banco, busca uma listagem de informações de filmes, depois você vai fazer uma reserva e selecionar salas e tudo mais. Aí, por enquanto, não pode ser banco, mas depois, na hora de confirmar isso, vai no banco de novo. Para mim, vai toda essa camada aí. Web, operação, broker, service lay, data lay, banco de dados e volta. Legal. Aí eu vou fazer uma nova pergunta. Existia a possibilidade do sistema deixar publicado numa fila, num tópico? A gente não decidiu qual framework vai usar ali, tá? Um broker, o cara que está ali no meio, de ter ali aquela informação de qual assento está disponível para qual sessão? Tem como fazer isso? Eu não sei. Boa! Então, isso que eu tô falando. Vamos destrinchar esse negócio aí, cara. Conceito. Sim, tem como a gente publicar essa informação, porque é uma informação do último estado daquele cenário. Certo? Então, se eu tenho o último estado armazenado, eu posso passar por uma informação sem ter a necessidade de consultar o banco de dados. Porque você imagina o seguinte, imagina quantos usuários vão acessar simplesmente para saber quais cadeiras estão disponíveis. Já pensaram? Sim. É uma cacetada de usuário. E a maioria deles desiste, tá? Sim, Nem com todo mundo é certeza. efetivo.
A maioria só quer ver, né? Como que tá? Se tiver muito lotado, eu compro. Se tiver vazio, eu espero um pouco mais. Eu já fiz isso muitas vezes. É isso aí. Pô, cara, eu faço isso direto. É, Então a gente viu que se a gente colocar esse acesso ao banco de dados dessa operação, vai começar a criar gargalo. E aí a gente colocou esse cara aqui justamente para não ter ações daqui para ir do lado direito desnecessárias, né? Certo? Mas beleza, vamos destrinchando. No segundo item, de reserva de assento selecionado, beleza, o cara olhou, é o cara que decidiu. Reservou. Tem que ir no banco? Cara, eu vou falar, o conceito começa a pegar. Eu acho que sim, né? Porque mudou um estado, né? Acho que se muda um estado, tem que ir no banco. Tem que ir no banco, tem que gravar, pô. Tem que gravar? Eu tô sempre pensando em banco, cara. Pô, mas eu vou te falar, é normal, cara. Por causa disso que eu tô querendo no estudo, entendeu? Desculpa interromper, porque eu não vejo outra forma de sair e gravar no banco. Sei que tem outras formas, a gente já estudou, mas ainda não vi isso na raiz ainda funcionando. Tomara que no estudo eu veja isso com mais clareza. Pô, seja rápido, né? Vou te falar, na minha entrevista que eu fiz a PAG, teve uma das perguntas que foi assim, né? Como é que você faria para armazenar um estado de um objeto? Eu falei, pô, beleza, vai no banco e cria flag. Mas para o meu cenário específico, eu atenderia. Para um cenário de requisição de vários clientes ao mesmo tempo, que, tipo assim, botando uma dificuldade no seguinte cenário. O cara reservou a cadeira, beleza? Ele efetuou a compra? Não. E a gente nem sabe. Por quê? Quando o cara faz... Como é que normalmente funciona um sistema de ingresso? O cara selecionou a cadeira dele. Ele vai para o próximo passo de pagamento, certo? Muitas das vezes, desse passo aí, ele consegue desistir. Tipo, ele consegue. Ele desiste. Ou o pagamento não foi aprovado e a cadeira foi embora, ou, tipo, ele passou o time de 20 minutos, que lá, o cara selecionou a cadeira, ficou 20 minutos lá, e não selecionou, e aí acabou o time e a cadeira ficou disponível de novo. Aí a pergunta de novo. Tem uma forma de eu conseguir fazer com que a informação de reserva fique disponível para outros clientes sem necessidade de acessar o banco? Estou falando de banco, tá? Não estou falando de service layer, não. Vamos lá, para esse cenário que você falou aí, você está considerando que a informação de reserva não teria importância depois para um futuro para essa empresa, por exemplo. Eu pensaria assim, eu queria todas essas informações de reserva e todas as pessoas que tentaram reservar para depois tentar fazer de alguma forma uma mala direta para tentar saber por que esse cara está indo lá no meu site e não está reservando. Fazer uma pesquisa com o cara. Excelente. Se isso aí não estiver no banco, como que tu vai saber que isso aí vai estar gravado? Se isso vai ficar na fila, depois tu vai perder a informação. Para mim, seria importante o cara estar gravado no banco. Que vai pegar depois uma mala direta disso aí tudo e fazer, vamos ver aqui. O que está acontecendo? Com o filme tal, o último lançamento que teve, a gente teve 1 milhão de acessos, 900 mil não foi pro filme, só 100 mil. O que houve com esses 900 mil? Vamos tentar perguntar para a galera. Tentar entender o comportamento dessa galera, sei lá, através de Big Data, de alguma forma aí, tentar entender o comportamento para fazer esses 1 milhão comprar o ingresso ou aumentar a porcentagem. Por isso que eu falo em banco. Sem banco eu não consigo ver outra forma de fazer isso. Excelente, cara. Excelente. Pô, show de bola. E legal que você devolveu a pergunta de uma maneira assim, cara, beleza, como é que eu salvo essa informação? Alguém consegue pensar numa solução para isso? Tipo, o Felipe falou, quero salvar isso tudo no banco. Você pensa como que você salvaria isso no banco, Felipe? Ideia alta, a gente está batendo papo. Sim, hoje eu penso no banco, assim, no banco SQL normal, isso vai ficar muito pesado. Pelo menos assim, o que a gente conhece aí, os tradicionais, os melhores, assim, eu acho que vai ficar muito pesado depois para fazer isso. Mas como tem o NoSQL hoje, eu gravo isso num banco NoSQL, tranquilo, enche de informação lá, informação bem mais leve do que a informação que a gente gravava antigamente nos arquivos de banco Oracle, MySQL da vida. E aí depois sim eu trabalharia com esses dados, assim, eu gravaria num banco NoSQL. Meu banco seria NoSQL e gravaria num banco desse. E aí eu poderia ter milhões de informações lá para depois brincar com essas informações aí. Alguém discorda aí, galera? Não, acho que faz todo sentido. De alguma forma, quando tem esses sistemas que tem uma concorrência muito grande no banco, né, a gente tem que conseguir otimizar esses acessos para as coisas primordiais, né? Isso aí é uma informação relevante, mas que a prioridade dela em relação a uma reserva de verdade é menor, né? Então, realmente faz mais sentido salvar ela no banco NoSQL e depois você fazer algum tratamento do dado, né? Para ter uma estratégia, né, de
de marketing, alguma coisa assim. No modelo que a gente está olhando aqui, dessa solução orientada a eventos, onde só tem um banco de dados disponível, para mim fez todo sentido o que o Felipe falou. Entendeu? Faz todo sentido. Porque a gente não tem nenhum outro lugar para salvar. O broker, ele é um cara burro ali, a princípio, né? E a gente não está falando que vai usar, vou usar o Kafka porque eu sei que ele persiste em algum dado, ele trabalha com o conceito de log, então, beleza, o meu dado está lá. E a gente sabe que não é assim, né? Ele não vai substituir um banco de dados. Mas o legal é que, tipo, o que o Filipe falou, ele se aplica muito bem nesse modelo, né? A gente só tem um banco. O broker não salva. Onde que eu vou salvar a informação que é relevante para o meu negócio? No banco. Porém, tem um grande problema da concorrência de transações. Porque, ao mesmo tempo que é importante salvar essa informação, vai engargalar com outras requisições. Entendeu? Quer ver? O Edilson, não sei se ele está ouvindo, mas o Edilson é um cara que saca muito da parte de banco. Quando você tem muitas transações aí de banco sendo acessado para poder gerar massa de dados, como é que vocês conseguem trabalhar? Vocês botam um banco à parte, é o mesmo banco, mas de uma forma completamente diferente? Ele é um paralelismo, banco de dados horizontal. Como é que vocês conseguem fazer isso? Você já passou por um cenário assim? Cri, 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 cri. O exemplo que a gente tinha era o exemplo da SICPA, né, cara? Mas que ele tinha vários estágios, né? Ele não era um cara que cuspia direto no banco digamos assim, que já ia para consulta e tudo mais. Ele tinha vários estágios, né? No nosso caso. Passava tinha um banquinho local da aplicação, depois ia para um banco master, depois desse banco master sincronizava com tipo uma fila. Aí depois dessa fila que ele realmente processava e inseria os dados no banco, entendeu? Mas Então, a gente ainda assim salvava no banco, né? E ainda assim salvava no banco. E mesmo assim, com todas essas camadas e tudo mais, tinha gargalo. Às vezes o banco não aguentava. Mas o problema de concorrência era resolvido com aquela questão de fazer na madruga, né, Edilson? Isso, exatamente. Tinha informação de madrugada, onde tinha menos acesso. Tem estratégias para fazer isso, entendeu? No nosso caso, a gente pode fazer isso também, já que para essa solução de eventos pode resolver assim também. Agora, pelo que o Pestana falou, como a informação está sendo salva na hora, eu não sei se de repente no broker a gente conseguiria segurar essa informação, igual a gente fazia lá na Sigma, né? Que segurar ela tipo por um determinado momento para depois fazer em lote a gravação no banco. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, Jorge. Beleza, cara? Estamos ouvindo. Beleza, bom dia. Entendeu? O que o Edilson falou faz sentido, mas a gente tinha lá uma solução, que era fazer de madrugada. Sim. Pra caramba o gargalo. Não sei se pro caso do cinema a gente pode fazer isso. Guardar para fazer em lote. Não toda reserva que o cara for, por exemplo, entrou 1.000 pessoas reservando, já ir gravando no banco essas reservas, enquanto tem mais 1.000 pessoas comprando ingresso, mais 1.000 pessoas consultando as informações de filme. De repente a gente pode fazer um paralelismo, vamos dizer assim, né? Certas informações a gente vai no banco, outras a gente guarda para gravar em lote, não sei. Porque essa arquitetura do broker, para mim, é muito recente. Assim, eu confesso que eu conheço pouco. A aplicabilidade dela, eu conheço mais de estudo. Vou só passar para o Jorge rapidinho o conceito. A pergunta foi o seguinte: dentro desse modelo que a gente estava desenhando semana passada de solução orientada a eventos, a gente pegou o primeiro cenário, pegou esse primeiro cenário para saber o item 1 aqui, ó, para saber se era preciso ir no banco ou não. Aí, no nosso estudo, a gente entendeu que não precisaria necessariamente estar no banco. O cara poderia consultar uma fila para saber horário e cadeira disponível para aquele filme. Beleza. Passando para o cenário 2, a gente tem a reserva de assento. Aí foi a pergunta. Fila, você falou?
precisa ir no banco? Aí o Filinto levantou a questão. Cara, eu acho que preciso ir no banco porque eu quero salvar esses eventos para poder gerar massa de dados para o meu negócio. Tipo, se o cara desistiu, eu quero saber por que ele desistiu. E faz sentido, porque aonde que eu salvaria se não fosse no banco nesse modelo que a gente está desenhando? E é isso que a gente está destrinchando aqui. Só que o porém disso aqui é que a cada requisição, se a gente for no banco, imagina milhares de pessoas que estão fazendo essa reserva, algumas completam, outras desistem, mas tudo sendo salvo no banco. Cria um gargalo. Porque tem outras operações sendo feitas para um banco só. Como é que a gente resolve isso? Entendeu? Esse é o cenário que a gente está discutindo. Então, eu acho que a gente tem que resolver um problema de cada vez, né? Porque, assim, essa não é a solução perfeita. A gente inicialmente colocou a fila para a gente. A ideia era priorizar, deixar síncrono e online a consulta de assentos disponíveis. Entendeu? Então, a ideia é ter esse select, essa query indo direto no banco para trazer os assentos disponíveis. Aí você vai ter operações de select sendo online e as outras operações de update, que seriam assentos reservados e assentos de fato comprados, você deixa na fila. Que aí você diminui as requisições de update no banco mas deixa a query de assentos disponíveis online. Ô, Gama, Assim, todo mundo consegue abrir a página e já ver o que está disponível. E de acordo com as requisições de reserva vão sendo colocadas na fila para serem feitas depois. Acho Assim, que a gente estava tem falando o contrário, não? Foi justamente o que a gente Não. fez. Diferente. Pois é. Mas enfim, mas ok, tipo assim, qual que seria a diferença dessas duas abordagens, né? O que cada uma traz, vamos dizer assim, de mais vantagem que a outra? Não? Porque eu não tinha pensado dessa forma. Qual era ao contrário? É qual? Tu tá no broker e salvar tudo direto no banco. Você fala update. Update direto no banco e select no broker? Isso. Não, mas o broker mas o broker ele não guarda, ele não persiste os dados, né? Os dados persistentes e consistentes estão lá no banco. O broker ele só passa a mensagem. Você vai publicar uma mensagem e o outro serviço vai ler a mensagem. Você não pode ter um outro processo fazendo select nele. Entendeu? Como que iria funcionar então desse jeito que você está falando aí? Não entendi, deu uma picotada o áudio aqui. Não, eu perguntei da forma que você sugeriu, né, que fosse utilizado o broker, como que iria ficar? Então, a gente separa a operação de select, que é a operação que a gente quer priorizar para ser mais rápido, que é o select, a query de assentos disponíveis. Então, essa operação vai lá no banco direto, sem passar pelo broker, porque é uma transação síncrona, né? A request vai ficar aguardando a resposta. Aí o serviço vai lá no banco, faz o select e retorna. Está aqui os teus assentos disponíveis. Isso é online, isso não passa pelo broker. O que vai entrar no broker é as requests de reserva e de confirmação de pagamento. Mas aí, Jorge, por que ele não pode consultar uma fila de assentos que estão disponíveis? Mas consultar a fila, a fila não fornece. A fila não fornece funcionalidade de você fazer Não query. fornece funcionalidade, beleza, mas eu consigo publicar uma mensagem com a informação atual? Não, mas imagina o seguinte, é o cenário. Você abriu o seu browser. Certo. Abriu o browser lá, você lá, selecionou o filme, a sala, clicou no horário lá que você quer. Aí o que vai abrir é aquele painel, né? Aquele esquemático lá da sala. E aí o browser ele vai, né,
fazer ele vai mandar um request para o servidor, me dá todos os assentos disponíveis para esse horário, para esse filme, esse horário, essa sala que o usuário escolheu. E vai ficar esperando lá. Enquanto isso, ele não pode renderizar a página, com os assentos disponíveis, reservados, comprados, sei lá, a configuração da sala, ele não pode renderizar enquanto ele não tiver a resposta do back-end. Ele está lá esperando, está lá o spinner rodando lá. Estou esperando a resposta do back-end para saber como que eu vou renderizar a minha tela aqui. Então, por isso a necessidade de request ser online. O browser fez a request, o back-end tem que responder, ó, os assentos disponíveis são esses. Pum. Ele manda lá um array, um JSON, com todos os assentos e o estado. Esse está disponível, esse está reservado, esse está disponível, esse está reservado, esse está comprado, esse está indisponível, esse é prioridade, não sei o que lá. Aí o browser vai pegar aquele array e vai renderizar. Pum, vai botar a tela do jeito que... vai botar a representação da situação daquela sala na tela para o cara escolher. Certo. Por isso que tem que ser online. Porque se você manda uma request e aí cai numa fila, e aí o browser está lá esperando. E aí depois veio para uma resposta assíncrona lá, sei lá, WebSocket que seja, aí ele responde, tá aqui a sua requisição. Isso dá para fazer. Mas o que a gente quer para uma experiência de usuário é que a gente quer priorizar o exercício aqui é a gente priorizar uma operação em detrimento da outra, para a gente poder ver como que a gente usa essa fila, né? Para a gente pegar requisições assíncronas e colocar no broker, e requisições que são síncronas, que precisam da resposta do usuário, do back-end na hora, a gente consegue priorizar, porque a gente desafoga o banco, desafoga o back-end, né, daquelas threads lá, enfileirando lá, esperando a requisição, e a gente consegue, então, liberar recurso computacional para as requisições online, entendeu? Entendi. E não quer dizer assim que essa é... Porque eu nem sei, como eu falei, eu nem sei como é que é feito um sistema de ingresso. Isso aí eu nunca fiz, nem sei. A gente só está fazendo exercício para a gente... Conceito, sim. Os conceitos, né? Então, A gente usa a fila exatamente para isso, quer dizer, não exatamente para isso, mas os cenários são mais ou menos esses. A gente tem operações que a gente pode despriorizar, ou seja, ela não precisa ser online. Legal. Ela pode entrar numa fila e ser processada depois. Alguns minutos depois, algumas horas depois, ou às vezes pode até, sei lá, quando estiver disponível, ele é processado. Então a gente pode pegar esse processamento e botar na fila. Entendeu? As que são online, precisa da requisição na hora, aí a gente não pode botar em fila, entendeu? Tem que ser na hora. O sistema tem que ter recurso computacional para responder na hora, né? Sim, só explicando um pouquinho que o pessoal entendeu que falou que era o contrário. Porque o entendimento inicial era, a gente vai, quando for consultar é justamente aquele entendimento de eu preciso tirar esse excesso de processo de acesso ao banco, né? E aí, beleza, eu posso consultar cadeiras disponíveis numa fila? Eu posso implementar, o cara publicar uma mensagem lá, o consumidor pegar aquela mensagem, isso aqui é o que eu tenho disponível. Posso, mas o que você está falando? Eu vou implementar esse conceito de block, colocar uma sincronicidade para algumas operações para favorecer outras que precisam de um tempo real. Entendeu? Então, essa operação de consulta de reserva não passaria pelo broker, passaria direto para consultar o banco. Por isso que a gente está falando que era o contrário. Ao invés de consultar a fila, era possível, mas ao invés de consultar a fila, você está priorizando esse serviço para que ele tenha acesso ao banco em relação aos outros. Certo? Exatamente. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso também, só para completar, isso também eu já estou assim vislumbrando quando a gente for entrar naquela parte de CQRS. Porque CQRS é exatamente isso. A gente vai ver exatamente isso, a segregação dos comandos de query e dos comandos de update. Show de bola. Fala aí, Alan. Eu ia perguntar o seguinte, seguindo essa estrutura, né, dessa arquitetura que o Jorge falou,
No caso de o cara, ele vai consultar online, síncrono, então quando ele vê as cadeiras disponíveis, vai ser de fato o que está disponível ali, porque essa vai ser assim, a prioridade, né? E uma vez que ele efetue, ele efetua uma reserva e logo em seguida ele efetue a reserva, teria que disparar alguma coisa, né? Algum evento para o broker, certo, Jorge? A request de reserva vai cair na fila, né? Beleza. E posteriormente a de pagamento também cairia na fila, Sim, certo? também. No caso, as duas operações cairiam na fila, como que a gente iria resolver a questão de o próximo usuário que consultasse as cadeiras, ele ter a possibilidade de consultar antes de essas duas operações na fila terem sido processadas e de visualizar, vamos dizer assim, né? Fazer uma consulta que, na verdade, está desatualizada. Existe essa possibilidade? Existe? Não, existe e a gente tem que lidar com ela, é normal, né? Porque isso é o que o pessoal chama de consistência eventual, né? Porque uma vez que a gente torna as operações no banco assíncronas, né, a gente não tem mais a consistência, né? Então pode ser que ele faça um select no banco e as informações não estão atualizadas. Isso é normal. A ideia aí é implementar um esquema de notificação, né, que é esse notification in. Ou seja, o cara selecionou lá, quer dizer, o cara abriu a tela. E aí naquele momento que ele fez o select lá, que voltou, tinha ainda um update pendente daquela mesma sala. Então aí teve aí aquela coisa do, como é que fala, do race condition, né? O select chegou primeiro, fez o select, aquela cadeira não estava reservada, mas logo depois já tinha uma reserva na fila e foi reservado. Então o cara está com a tela lá desatualizada. E o que vai resolver isso o que pode resolver isso é a notificação via WebSocket. Então, após uma reserva, uma compra for feita, o serviço de notificação ele notifica os browsers. Os browsers eles podem atualizar lá, fazer atualização online lá da tela do cara, né? Entendeu? Entendi. Se o cara tem que fazer uma nova consulta, vai vir uma notificação mesmo Não é uma consulta. A notificação WebSocket, o servidor notifica o Não, então, eu tô falando uma nova notificação sem uma consulta. Isso, exatamente, sem uma consulta. Não entendi. Então a gente vai, vamos dizer assim, vai ter uma margem de erro aí, de estar mostrando informação que não está atualizada, né? Mas no momento que aquela reserva for concluída ou não, o browser vai ser notificado que teve uma alteração, certo? Isso, exatamente. Mas nesse meio tempo aí, o usuário, tipo assim, ele vai continuar vendo uma cadeira disponível que, na verdade, ela está indisponível, até que o browser notifique ele, né? Exatamente. Beleza. Entendi. Mas aí, caso, por exemplo, ele tente reservar, nesse momento, por exemplo, ele tentou reservar aquela mesma cadeira que já tinha sido reservada por outro cara, mas estava desatualizado na tela para ele. Ele vai tentar reservar, e aí vai ocorrer o mesmo fluxo. Ele vai cair na fila, ele vai tentar reservar, não vai conseguir porque já está reservado, e a notificação vai dizer para ele, ó, essa cadeira já está reservada para outro cara. Não, mas ele não vai saber que está reservada, né? Porque vai cair na fila, é simples, não vai avisar ele na hora, né? Não vai saber. Só a notificação vai avisar ele posteriormente. Isso, beleza. Exatamente. Vai avisar eventualmente quando tiver, de fato, alguma alteração de estado lá no banco, né? Ou exatamente. de reserva daquela cadeira expirar, né? E aí notifica o cara. Exatamente. Eu não sei se você já tentou, quer dizer, todo mundo já fez, acho que já passou por isso, né? Você quer, por exemplo, entra numa estreia lá de filme que você tentando comprar a sala, você não consegue, porque você entra na sala, seleciona a cadeira, aí confirma. Aí o browser volta, esses assentos não estão mais disponíveis. Aí tu tenta reservar outra fila de cadeira, aí dá ok, aí volta de novo. Esse assento não está mais disponível. É uma parada doida.
Porque está acontecendo exatamente isso. O cara ele não é muito difícil você, sei lá, tem 10, sei lá, tem não sei, 1.000 usuários tentando reservar cadeiras para a mesma sala. É impossível você manter todos os browsers atualizados. Quem chegar primeiro consegue reservar, né? E aí não tem muito o que fazer. E Na verdade, nessa hora o cara vai tipo, receber uma notificação quando efetuar a escolha, né? Não tem muito jeito, né? Porque ele pode... a notificação pode atrasar, quer dizer, pode chegar só depois, porque tem muita gente acessando, muita gente fazendo a reserva ao mesmo tempo. Aí o cara clica lá na cadeira rapidinho, aí confirmar a próxima página para pagamento. Aí o sistema já avisa, essas cadeiras não estão mais disponíveis. Aí ele volta de novo para a tela de assento. E assim vai, né? Por isso que tem o sistema tem um sistema de reserva também, né? Porque para ficar um negócio mais rápido, quando o cara clica lá na cadeira, ele só reserva, ele não confirma a compra, ele só reserva, ele deixa lá reservado do banco. Porque se fosse ainda aguardar o cara fazer a compra, né? Aí o cara clicou lá, mas outro cara na frente dele já fez a compra, selecionou junto com ele, fez a compra, quer dizer, a intenção é dar prioridade a quem, se o cara já clicou, já reservou, a prioridade o assento daquele cara, até ele confirmar a compra. Se ele não confirmar a compra, aí libera. Aí entra a questão daquele time, lá, né? tipo, senão vai ficar assim, não, o assento é de quem compra primeiro. Não, o assento é de quem reserva primeiro. Entendi. É igual a reserva também de avião, né? De passagem de avião, né? A reserva, acho que, sei lá, não sei, fica por muito tempo lá. Né? Porque, 15 minutos, eu acho. Porque demora pra cacete, né? Você colocar todos os dados, confirmar tudo, parará. Então já pensou assim, cara, tu tá lá fazendo as tuas coisas, botando os teus documentos, parará. Aí do nada chega, esse assento já foi comprado. Pô, já fica puto, né? Não, Então, tem assim, sistema de clicou reserva. ali, reservou. Tu clicou ali, reservou, o assento é teu. É que tem Por sistema aquele de tempo reserva ali. que bota até cronômetro, né? Não, eles colocam. Nas aéreas grandes, hoje em todas dia colocam. Bota. Você tem um tempo lá. Mas pelo menos durante aquele tempo o assento é garantido que é teu. Né? Não vai Mas vir os caras eu já tomei comprar erro mesmo com esse timerzinho ainda disponível de que não estava mais disponível. Já aconteceu. Pô, de passagem aérea eu também já tomei. É foda mesmo. Tu fica ali meia hora, sei lá, preenchendo as paradas, aí depois de preencher tudo, tu toma a negativa do cartão de crédito ainda. Aí, putz, cara. Tu preencheu errado, né? Sei lá. Não, já aconteceu comigo de simplesmente não aceitar meu cartão. Eu tive que usar outro cartão. Às vezes acontece. Já aconteceu Não, várias vezes acontece. Bizarro. Então, assim, esse cenário de consistência eventual, né, como o pessoal chama, isso é uma coisa que a gente tem que lidar, é normal. No sistema online, assim como os acessos, não tem como você manter uma consistência assim total. Né? A não ser que, por exemplo, seja um sistema bancário, por exemplo. Mas o sistema bancário, ele o universo ali, ele está muito fechado só na sua conta, né? Entendi. Então, todas as operações são consistentes. Não tem como você, por exemplo, fazer um pagamento e aí você vai olhar teu extrato, o pagamento não está lá. Ou você vai fazer um saque, mas o limite não está atualizado ainda. Isso não vai acontecer, é impossível. Né? Se der algum problema em alguma operação, as outras operações são canceladas. Então, mas como o universo ali fechado, né, a transação está sempre dentro de uma conta só, você consegue garantir aí uma responsividade. Né? Mas no caso aqui, ele tem que garantir a consistência para muitos clientes ao mesmo tempo, aí não tem como, né? Você tem que lidar aí com uma defasagem de atualização. Entendi. Jorge, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, só para encerrar esse ponto aí que eu fiquei me perguntando aqui. Já que a única coisa que de fato vai ser síncrono, que é a questão da consulta, e vamos dizer que o cara lá tem um tempo aí, sei lá, de 5 minutos para ele concluir a compra dele, né? Então, durante 5 minutos, enquanto ele não efetuar o pagamento, ele vai estar lá com a cadeira reservada. Para as pessoas
que acessar durante aquele período, a cadeira vai continuar disponível, né? Porque não foi Sim. gerado nada no Depois banco ainda, né? você tem que ter um módulozinho ali, né? Um, um daemonzinho rodando ali, olhando o banco de dados e passando a lima nas reservas que já expiraram, né? Isso, não, beleza. A minha pergunta é, cara, como que a gente vai... Porque, assim, se a única coisa que é síncrono, né, consulta, esse cara que entrar posteriormente numa cadeira que já foi reservada, não expirou ainda e o cara não pagou, ele vai selecionar a cadeira, a explicação não vai... Não, quando a query chegar, ele vai ver que já tem que o assento está reservado, já vai aparecer para ele que o assento está indisponível. Quando a Ele não vai query... poder. Mas a query pode entrar na fila, pode demorar a dar a resposta para ele, né? Pode ser que a notificação demore. Não, sim, mas você falando sobre a reserva que já está confirmada no banco. Ele já tem, por exemplo, eu já cliquei no banco, na cadeira, a reserva já foi confirmada no banco. E eu estou lá selecionando lá Então, não, é o que eu outras estou falando. Não cadeiras, sei se a forma de reserva está pagamento. no banco, porque a reserva foi para a fila. Não sei que hora que ela vai ser processada. Não, sim, eu estou falando são os dois cenários. A reserva já está no banco, já foi confirmada. Não, beleza. Aí outra pessoa entra e fez a query, vai aparecer para ela que o Não, banco, a cadeira ok. está indisponível. Esse é o caminho No caso feliz. a reserva não foi feito ainda, aí vai acontecer aquilo que a gente está falando. Essa reserva do segundo usuário, ela vai dar erro, porque tem uma reserva na frente. Então, no broker você tem como escolher se você quer garantir a ordem ou não. Você tem como configurar isso e você tem como adotar uma arquitetura ou outra. Eu quero que minhas mensagens sejam ordenadas. Ou não, eu não preciso de ordenação. Então, Não, no nosso beleza. caso, a gente ia querer que as mensagens fossem processadas na ordem. A que Sim, chegou sim. primeiro é processada. E a que chegou depois, ela vai dar uma negativa. Ó, já teve outra reserva na sua frente. Então, a Então o notificação vai broker dizer, por si ó, só dá para configurar para a gente notificar o cara. Quando chegar uma segunda reserva para aquele cara, não, ele... não. Não é o broker que notifica, é o service layer, entendeu? O broker, ele só passa a mensagem, ele recebe mensagem e passa a mensagem. Aí esse service layer aqui, que está lendo o broker, ele vai ler a mensagem, ó, reserva por assento 1. Aí tenta fazer a reserva no banco de dados. Ah, beleza, o assento está disponível. Beleza, consegui fazer a reserva. Notifica que a reserva foi feita com sucesso. Ou nem notifica, né? Porque se já foi feita com sucesso, precisa notificar. Quer dizer, precisa notificar porque tem que avisar para os outros browsers. O segundo cenário, ele recebeu a request de reserva para o mesmo assento. Aí ele tenta fazer a reserva no banco. Aí ele vai tomar uma negativa. Ó, esse assento já está reservado. Então, beleza, vamos Então, notificar mas que o para mim assento já está o reservado. problema é justamente esse, ô Jorge. Como a parada vai ser assíncrona, a gente não sabe quando que ele vai receber essa notificação de que a parada está reservada, entendeu? Não, mas para a gente não importa quando. A gente só tem que garantir que ela vai ser. O Não, quando, eu tô pensando... nesse caso não importa muito. A gente só tem que garantir que ela vai ser. Aí é uma questão de garantir que a mensagem vai chegar no broker, a gente tem que garantir que a mensagem vai ser lida do broker, que ela vai ser processada e que ela vai ter resposta. Entendeu? Aí Eu a tô gente tem pensando do que ponto de vista de experiência garantir do isso. usuário, entendeu? Sim. Não, claro, tudo, cara, a gente realmente tem que pensar em tudo, é uma preocupação. Mas eu entendo que essa preocupação que você está tendo não é de quando vai, não é tanto de quando vai ser, mas que ela vai ser. Entendeu? A gente está fazendo um sistema que com certeza a mensagem ela vai ser processada, ela vai ter uma resposta, entendeu? Pode acontecer de o sistema ficar lento e responder 5 minutos depois, mas a gente vai programar de forma que sei lá, que ela seja respondida em no máximo 30 segundos. A request vai chegar, vai entrar no broker, o service layer vai ler, vai dar update no banco, vai escrever no broker de novo com a resposta e o notification vai pegar e vai notificar os browsers. Isso no máximo a gente vai dizer que a gente vai
responder isso no máximo 30 segundos. Entendeu? Entendi, E né? aí, Porque a minha preocupação é o cara fazer todos os processos, tipo assim, reservar, pagar, e a gente nem avisou ele que a reserva dele não adianta, porque já tava... sim. Não, isso a gente tem que... É uma responsabilidade de como a gente vai montar o back-end, digamos assim, né? Pra De como a gente responder a vai... tempo, né? Para notificar o cara a tempo. Exatamente. Como é que a gente vai... Como é que fala a palavra? Dar recursos suficientes a uma demanda. Como é que fala mesmo? Entendi, não Escalar? entendi. Na verdade, Não é escalar, tipo a disponibilidade, não é disponibilidade. Não, Mas isso aí se resolve com com a notificação rápida. A fila tem que ter um tempo mínimo para processar aquilo ali e não pode demorar 5 minutos, né? Ela tem que Sim, conseguir, exatamente. sei lá, 10 segundos, menos. Eu não Enfim. esqueci Senão a você não... palavra. Quando você tem... É de acordo com a sua demanda. Se você tem, sei lá, 1000 acessos simultâneos ao back-end, ele consegue, sei lá, uma máquina, um notebook consegue dar conta disso. Mas se você tem 1 milhão, 10 milhões, aí você tem que, né, começar a projetar os seus recursos, né, computacionais, de hardware, de software, de acordo com a demanda que você vai ter, né? E Agora, a arquitetura, o padrão que você está utilizando, ele vai ajudar. Por exemplo, o padrão de mensageria, ele vai ajudar você a, com menos recursos computacionais, atender a uma demanda de software maior. Do que se você tem um processamento totalmente online, por thread, você demanda muito mais recurso computacional de processador de memória, né? Por isso, então você precisa de mais hardware. a sincronicidade Usando permite essa mensageria, flexibilidade, né? com aquisições assíncronas orientadas à mensagem, você pode atender mais requisições com menos poder computacional. Depois eu vou lembrar a palavra, estou esquecendo a palavra aqui. Mas Essa é uma assim, palavra Jorge... bonita. Como? Deve ser uma palavra Essa é uma bonita. palavra bonita. Mas, ô Não. Jorge, nesse conceito aí, o que eu estou olhando aqui dos requisitos que a gente tem lá, da mesma maneira com que a consulta tem que ser uma operação online, a desistência também vai ter que ser, né? Porque quanto mais cedo os usuários tiverem notificação da desistência, da cancelamento da compra, melhor é, né? O que é online? O processamento da desistência e cancelamento da compra. Esse item aqui, ó. Tá vendo no Miro? Opa. Cara, eu não... Ih, meu A Deus. desistência da compra, não sei, cara. Isso aí é meio esquisito, porque assim, não tem um botão assim, desistir da compra, entendeu? O que o cara pode fazer, nesse Não, caso, teria, né? pensando aqui no Cancelar. cenário, mas assim, eu acho que... Eu não sei se tem isso, cara. Porque o que o cara pode fazer é ele clicar no assento que ele selecionou, ele pode clicar de novo para desselecionar, ou seja, ele desistiu daquela, o sistema tem que entender que ele desistiu da reserva. Sim. A outra coisa porque assim, a aplicação no browser não tem como você controlar, a não ser que tenha realmente o botão cancelar. Isso. Mas normalmente a interface ela não oferece isso, entendeu? Entendi. O cara pode sair da sala, pode fechar o browser. O cara pode não quero mais essa porra não. Aí, bum, fecha o browser. Fecha o browser. Então, não quero mais esse filme. Aí ele, lá em cima ele seleciona outro menu, filmes. Aí vai para outro filme. Quer dizer, a sessão do lado da sala ficou no limbo Já lá. era, é isso aí. O que tem que acontecer é que o demonzinho lá que fica expirando, ele tem que expirar logo, né? Ele tem que ficar rodando para expirar a sessão abandonada. E caso ele desista mesmo, ou seja, ele clique de novo no assento para desselecionar, aí ele tem que perceber, tem uma request de desreserva, né? E aí tirar a reserva do sistema lá, né? Então, eu entendi. É porque tem dois pontos que eu estou tentando levantar de uma maneira geral, né, nessa arquitetura, antes de passar para microserviço e ver o real caso da aplicação do Spark, que é, primeiro, priorizar os eventos, né, as operações, no caso, que devem ser assíncronas para depreciar as outras que não precisam necessariamente, a fim de
melhorar o acesso ao banco, né? Não criar gargalo. E segundo, como vou salvar esses eventos? Tipo, aí foi a pergunta do Ferinto, bem no começo, cara. Eu preciso salvar esses eventos porque meu modelo de negócio precisa dessas informações. Tipo, o cara fez uma reserva. Quantas reservas que não foram concluídas? Tantos por cento. Quantas reservas que foram concluídas? Tantos por cento. Quantos caras que chegaram na tela XPTO? Tantos por cento. Esses caras, nesse modelo, até eu estou entendendo, eles podem até, esses eventos de... esses registros de eventos, né, de operações, eles vão acabar sendo salvos no banco. Mas é evento pra caramba. Aí entra um conceito de Big Data. Aí você já pode colocar esse cara direto no Data Lake. Não necessariamente você precisa jogar esse cara no banco, entendeu? Já joga o teu cara pro teu storage lá no seu S3, AWS, né, o Google Storage, uma coisa assim, formato arquivo mesmo. E depois você vai criando as partições por dia, na maioria das vezes é por dia que a gente faz, né? Como é que funciona esse Data Lake, cara? Você pode dizer? O Data Lake ele é um repositório gigante e pode ser de evento, pode ser do que for, né? Pode ser de imagem, de qualquer coisa, né? E depois ele serve como... Primeiro assim, tem uns conceitos tipo dado bruto, raw data, depois dado analítico, né? Como é que a gente chama? O dado bruto você vai cuspindo o dado lá para o teu data lake. Você tem um bucket lá no teu S3, sei lá, ingresso.com/raw. Então tu vai cuspindo coisa ali. Aí tu separa por evento, tu pode separar por compras, pode separar por qualquer coisa. E aí depois eu trato esse cara, entendeu? Vamos supor, pego esse de eventos de ingresso. E aí jogo pro staging e trato esse dado. Aí começa a separar, né? Ó, esse cara aqui foi pro dia tal, esse cara aqui foi pro filme tal, esse cara aqui foi do cinema tal, né? Porque a gente pode separar por cinema. E aí começa a já criar como classificação, digamos assim. E aí eu jogo isso para a pasta do analítico, que aí é o que o cientista, o analista de dados vai fazer os estudos lá, vai criar o dashboard, vai criar o Cinemarket Downtown, tiveram mais vendas de Matrix, enquanto que o Cinemarket do Carioca Shopping teve mais vendas de entendeu? O cara começa a separar essas coisas, o cara começa a fazer os estudos em cima disso. Mas isso tudo, o cara começa lá no Data Lake, entendeu? Entendi. É uma boa opção. Tô até desenhando a nuvem aqui, pra gente poder colocar. Peraí, opa. O que o... Tentar montar uma apresentaçãozinha dos conceitos de mais ou menos de Big Data, assim, e aí fica uma clareada, mais ou menos. Data Lake, assim, você tá vendo minha tela? Tô vendo. Sim, tá bom? Pode ser. Beleza. Fala aí, Jorge. Conseguiu falar alguma coisa? Pode ter um baldezinho também, pode ser. Baldezinho é boa, se tiver eu vou botar. Baldezinho. Mas mas pode ser assim. Eu lembrei da palavra que eu queria dizer, dimensionamento. A palavra assim. Pô, muito simples. Falei que era palavra bonita. Como eu falei, você vai dimensionar o teu hardware
de acordo com a tua demanda computacional, né? Isso não tem como fugir disso, né? Que você pode, o que a gente, assim como desenvolvedor, como especialista em software, a nossa obrigação é fazer sempre mais com menos, né? De conseguir, com menos recurso computacional, conseguir processar mais, né? Requisições e tal. E aí, por isso, essas técnicas. A gente tem requisições assíncronas, mensageria, sei lá, programação reativa, multithread. Então, a gente vai lançar mão de vários recursos para conseguir fazer mais com menos. Mas chega uma hora que não adianta. Você tem que aumentar o número de máquinas, tem que aumentar o hardware, tem que aumentar o processador, tem que escalar, não tem jeito. Eu acho que você já está modelando um cenário que já tá pedindo, cara. Porque por mais que você tenha depreciado. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô? Eu tô ouvindo, tá me ouvindo bem? Alô? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sim. Sim, eu tô ouvindo. Alô, tá ouvindo aí? Ouvindo sim. Ah, tá. Tô ouvindo. Baixei meu áudio aqui. Não, eu só tô falando que Essa frase aí do... Pode falar. Falei. Não, é que eu só ia Não, falar pode do que você já desenhou de cenário aqui, já está chegando no limite que a gente vai ter operações com um certo delay. Só uma pequena correção. Esse data lake, ele não partiria do service lake, né? Ah, Ele não, partiria perdão. direto do banco de dados. Do banco de dados. Porque aí, entre o banco de dados e o data lake, a gente teria um processo especializado para extrair informações para o data lake. Aí entra a gente pode colocar um parque aí, pegando essa parte do streaming, dessas coisas do Kafka. Ou Aí então, então, mas aí seria no broker, no caso. Aí entra na parte. Pô, mas aí tem um problema, Jorge, porque, tipo assim, a parada ia pro banco de qualquer jeito, gargalo do mesmo jeito. Entendeu? Por Não, isso que mas tava aí no service. você aí no data lake você pode puxar do broker também, porque você estava falando que queria Isso. tirar uma porcentagem das requisições, né? O que foi Sim. confirmado, o que não foi confirmado. Você pode puxar do broker também. Eu botei no service a princípio porque o broker que a gente está usando, a gente está usando o conceito do broker burro, que não tem nada a não ser tipo fila de publicar e o cara consumir. Mas o que o Edilson falou é o que eu acho mais correto mesmo. Entendeu? O Kafka, por exemplo, você tem lá uns conectores que você pode usar, né? O data source, data sync. Isso. Pô, mas Mas aí vai entrar no. Desculpa te interromper aqui. Pode falar, pode falar. não fazendo lock-in não pensando no Kafka exatamente. É isso que eu ia falar, cara. É isso que eu ia falar. Porque antes de, tipo, logo no começo da reunião, eu ainda não tava. Eu tava falando assim, pô, a gente precisa começar a pensar agora, não agora. A gente não decidiu tecnologia. Mas qual tecnologia atenderia bem nosso negócio? A gente já começou a falar do Kafka. Por quê? Por causa disso. Entendeu? Uhum. Não, mas assim, falando em conceito mesmo, um bom broker, a gente teria as mensagens sendo publicadas em tópicos, certo? Então, uma vez que a gente usa o conceito de tópicos, você pode, qualquer aplicação pode se inscrever naquele tópico para receber as mensagens. Isso aí. É isso aí. Então, Aí por a gente exemplo, colocou como. eu teria o service layer que ele se inscreve no broker para ler as mensagens do broker para realizar as operações do negócio. Aí você pode ter um outro processo que se inscreve também no broker para ler aquele tópico só para fazer a operação de copiar as mensagens para o data lake. Eu posso, por exemplo, criar um outro processo para ler do mesmo tópico para, por exemplo, jogar numa monitoração, num Grafana da vida, no dashboard do Tableau, sei lá, para o cara ter um painel lá monitorando o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, o broker, ele também, um bom broker, ele também tem isso. As aplicações, elas publicam num tópico e aí, nesse tópico, você pode plugar quantas aplicações você quiser. Para fazer log, para executar o serviço do negócio, para jogar para o banco de dados
de BI, jogar para um banco de dados de machine learning, jogar para um banco de dados de monitoração, e aí vai, entendeu? Você pode ter, sei lá, 30 serviços plugados aí no broker lendo a mesma fila, o mesmo tópico. Legal, 3 pontos a considerar, só que a gente falou 5 minutos aqui com a ideia que o Edilson levantou do Data Lake. Primeiro, responde a pergunta lá do Filinto, de tipo, aonde eu vou salvar, cara? Eu só vejo no banco. Respondi numa pergunta. Eu preciso desses dados, onde que eu vou salvar? Primeira pergunta respondida. Segundo, requisitos para escolher tecnologia como moldar arquitetura. Que a gente ainda está falando de conceito. A gente fala do Kafka que a gente conhece a ferramenta. Mas, a gente precisa de um broker que permita essa flexibilidade, que tenha essa funcionalidade. Então, já começa mais um requisito. Eu não sei se todo mundo sabe mais ou menos a diferença entre o tópico e a fila. Né? Então, eu estava explicando um pouquinho mais cedo, até passei um vídeo lá no canal do cara explicando bem o conceito de Kafka, tem diferença de tópico e fila. O que eu faço? Se a gente quiser trabalhar com fila com Kafka, consegue? Consegue, mas ele é muito mais do que isso. Entendeu? E aí é legal que quiser. O Rabbit tem também esse conceito de... Eu já vi, né? Eu já trabalhei com o Rabbit, ele tem o conceito de tópico. O próprio a implementação do JMS lá, o Apache MQ, eu acho que tem também. O Active, no caso, também? É Active MQ, isso. É que são bem diferentes os conceitos que trabalham. Exatamente Active MQ, mas... Eu não sei, porque eu já trabalhei com JMS, não lembro se eu usava Active MQ, mas tem também algumas implementações que tem tópico também. Né? A gente usava Active MQ bastante lá na empresa, né? Até porque foi um dos primeiros, né? A gente usou bastante. Agora no final que estava sendo Kafka mesmo por causa do microserviço, mas aí é outro papo. O conceito é diferente. Galerinha, cara, o papo tá 10, cara, mas vai dar meio-dia. E aí a gente para por hoje nesse conceito aí com lição para casa, cara. Entender aí, que a gente, viu que a gente precisa armazenar os dados para poder no negócio. Aquela pergunta lá do Filinto, de quantos acessos eu tenho, etc e tal. O Edilson levantou a bola do Data Lake. Ver o que o Jorge falou em relação à integração. A gente está aqui priorizando umas requisições e depreciando as outras para não ter um gargalo no banco. Terceiro, a gente viu que nosso broker ele precisa atender certas demandas. Então, a gente tem requisitos específicos para o broker. Porém, a gente está vendo que mesmo com esse modelo, a gente flexibilizando ao máximo, a gente está chegando num limite que essa arquitetura pode não estar atendendo, que é o que o Alan ficou perguntando. Entendeu? Então, a gente já pode começar a pensar, para o próximo papo, quais recursos a gente pode atender, como é que a gente começa a tentar entender a aplicação daqueles partners, que é o que o Jorge falou, de CQRS, no nosso modelo. E aí a gente, no final, começa a migrar essa parada para o microserviço. Antes do CQRS... Não, acho que pode ser depois. Tem um event source ainda, né? Event sourcing, sim. Aí, eu ia falar dele, mas eu ia falar dele em relação ao conceito de que estava sendo feito o registro de eventos de integração, mas aí fica o próximo papo. Exatamente. Galerinha. Mas é interessante, porque a gente vai vendo qual é a dor de sistemas online, né? O negócio é bem complexo. É bem complexo pra caraca. Garantir experiência do usuário, garantir consistência, garantir responsividade, é foda, mano. Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Galera, se lembrando que esse Niro aqui é do grupo, quem quiser ter acesso para brincar, modificar, escrever, querer desenhar, para poder, vou desenhar uma ideia aqui que eu tive, fiquem à vontade, tá? Vamos seguindo aqui. Essa conversa está gravada e o melhor de tudo, eu recebi a mensagem do Zoom falando perguntando se a experiência estava ótima e eles tiraram o limite de gravação, ou seja, está tudo gravado. Tu viu que ele deu uma mensagem aqui no meio da representação, falou que teve um upgrade? Tirou o limite. Tirou o limite. Santo Zoom. Também recebi também. Eu achei a qualidade dele do áudio melhor do que aquela outra ferramenta. Não sei se de repente estava melhor hoje, mas enfim, eu fiquei com essa impressão. Cara, eu achei ótimo. Vou tentar fazer o upload ainda hoje do vídeo, tá? Lá no canal do YouTube. Tomara que dê certo, que tenha gravado tudo direitinho. E aí eu vou avisando vocês.
E semana que vem a gente continua, cara, porque o papo tá ficando cada vez melhor, cara. Tá ficando bem bacana. Então, beleza aí, galera. Beleza. Querem tirar print pra foto aí? Querem ligar a câmera? Manda aí. Vai ser uma história Calma aí, daqui, ó. deixa eu pegar a ferramenta, peraí. Vamos Pega a computador. cerveja aí, Edilson. Caraca, esse é muito marmanjo feio junto, né? Pelo amor de Deus. Cadê o Vini Boy? Vini Boy já foi embora, né? Era o Bom. Vini Boy que tava aí? Tá, era o Vini. Ele ligou a câmera. Tem pouco que eu não vejo esse puto. Aí ele aí. Ele tá com- Ah, Aí, garoto. Lene. Fala aí, Ih, E aí, cara? de Caxias. Tá na bike agora, cara. Tá na bike. Ó, filhinho. Fala, molecão, beleza? Vou fazer o registro, hein? É 1, é 2, é 3. Beleza, galera? Feito. Já é. Tá lá. Vou parar aqui a gravação, galera. Valeu mesmo. Valeu, bom final de semana pra todo mundo. Valeu, Valeu, pessoal. Bom galera. final de semana. Um abraço aí. Bom domingo. Valeu.